Boa noite, boa noite. Estamos entrando ao vivo para falar daqui a pouquinho com o senador Fabiano Contarato, senador pelo Estado do Espírito Santo. Vamos aguardar a chegada do senador e a chegada de um pouquinho mais de audiência. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Rossoni, secretário-geral da Transparência Capixaba, e vou fazer essa conversa sobre democracia, combate à corrupção e transparência com o senador. Boa noite, Thiago, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está o áudio? Vamos aproveitar aí para a gente modular o áudio, né? Como dizem os especialistas. Estamos ao vivo já, aguardando apenas a chegada do senador Fabiano Contarato para a gente fazer a nossa live. Fixar esse comentário aqui. Bem-vindos e bem-vindas aí, o pessoal está chegando, aguardando aí a entrada do senador Fabiano Contarato, nosso convidado para os diálogos transparentes de hoje. O senador acabou de chegar aqui, vamos fazer o convite aqui para a entrada dele. Estamos convidando o senador agora para entrar conosco, aguardando aqui a chegada dele. Oi, Rodrigo. Boa noite, senador, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo jóia? Obrigado por ter aceito o convite. Valeu. Sabemos que o tempo aí em Brasília é exíguo, né? Os compromissos são muitos, então é uma satisfação receber o senhor aqui conosco nessa noite para os nossos diálogos transparentes, né? Que é uma programação da Transparência Capixaba para interagir, né? E dar a oportunidade das pessoas também interagirem com os nossos representantes. Estamos fazendo isso desde o início do ano passado, né? Desde que começou essa onda de lives, né? E já recebemos aqui o deputado Felipe Rigoni, vice-prefeita de Vitória, capitã Stephanie, vice-governadora do estado, a vice-governadora Jaqueline, já recebemos a vereadora Camila Valadão. Então estamos recebendo o senhor aqui agora, com muito prazer, né? Então, rapidamente, para a gente começar as apresentações, que eu sei que o senhor tem um prazo aí um pouco apertado, ajustado, né?
e para a gente partir para a nossa conversa, queria apresentar o senador, né, o senador Fabiano Contarato, policial civil aposentado, né, do Estado do Espírito Santo, e está no primeiro mandato eletivo para senador da República pelo Estado do Espírito Santo. Foi eleito pela Rede Sustentabilidade. E hoje a nossa conversa, né, senador, antes de eu passar a palavra para o senhor, uma explicação muito breve aí para a nossa audiência, é a defesa da democracia, né, o combate à corrupção e a transparência, assuntos que a gente entende aqui em nossa organização, que é a Transparência Capixaba, como extremamente relevantes e pontualmente relevantes para o nosso Congresso Nacional. A Transparência Capixaba, a nossa apresentação é muito breve, né, para as pessoas que já nos seguem e já nos conhecem, e para as pessoas que estão chegando agora. É uma organização não governamental, não recebe verba pública, não está ligada a nenhum tipo de governo ou partido político, né, e o nosso trabalho é em defesa da democracia e no combate à corrupção. Nesse mês de novembro, mês em que o senhor também foi eleito um dos 3 melhores senadores do país, né, pelo jornal Congresso em Foco, né, pelo voto popular, a Transparência Capixaba completou 20 anos de existência, né, nos quais a gente tem orgulho de sempre ter trabalhado em prol da sociedade capixaba como uma das vozes da sociedade civil. Então, rapidamente, depois dessa apresentação, senador, eu queria passar a palavra ao senhor para fazer um pouquinho mais da explanação sobre o seu trabalho aí como senador, como nesse primeiro mandato, e depois eu já tenho uma pergunta para emendar. Então, o senhor fique à vontade, mais uma vez, obrigado, o senhor está com a palavra. Bom, Rodrigo, eu quero agradecer a Transparência Capixaba, quero parabenizar na minha opinião, essa instituição que só contribui para o fortalecimento da democracia. Eu costumo dizer que você defender ditadura estando numa democracia é fácil. O difícil é defender ditadura estando numa democracia. Então, eu quero me colocar à sua disposição, à disposição de todos os integrantes da Transparência Capixaba. Quero mandar um abraço carinhoso às pessoas que estão aqui nos acompanhando. E eu sigo aqui na defesa intransigente da Constituição Federal da República Federativa do Brasil e me coloco à sua disposição. Senador, o senhor falou até uma coisa aí que eu achei interessante. Eu estava assistindo uma reportagem sobre um julgamento importante que está acontecendo essa semana na França, né? É um dos berços, é o berço aí da revolução, né? Da esquerda, digamos assim, né? Daquele movimento liberal, né? E um país extremamente democrático, né? E que respeita bastante as liberdades individuais. Nessa semana eles vão julgar alguns dos terroristas responsáveis por aquele atentado, né? Que aconteceu, se eu não me engano, em 2013, no Bataclan ali. E uma das testemunhas que foi sobrevivente, ela falou algo muito parecido com o que o senhor disse. Se aquele terrorista que representa o Estado Islâmico estivesse sendo julgado pelo Estado Islâmico, ele não teria a menor chance. Ele seria condenado à forca sumariamente e seria executado sumariamente por aquela ideia que ele representava. Mas por estar dentro de um Estado democrático de direito, né, que defende as liberdades individuais, ele está tendo um julgamento justo. Então é bem interessante, o senhor já começou com um tema muito bom, né, que é a defesa da democracia intransigente. Né? E o senhor tem sido, senador, atuante aí, a nível nacional, o senhor ficou conhecido pelo trabalho na CPI, né, na CPI da pandemia, recentemente, né, mais conhecido nacionalmente, aqui no Estado do Espírito Santo, o senhor foi o senador mais votado, então, em tese, o senhor é bastante conhecido em nosso Estado, mas nacionalmente o senhor ficou conhecido por esse trabalho na pandemia, mas também por ter que expor a sua vida pessoal na defesa daquilo que é uma das pontas da democracia, que é a defesa da diversidade e da pluralidade num país heterogêneo como o nosso, né? Eu sei que isso incomoda bastante o senhor e a sua família, e eu queria avançar um pouquinho além desse tema da diversidade, que é uma das pontas da democracia. E o senhor, quando candidato ao Senado aqui no Estado, o senhor foi um dos pactuantes do Pacto pela Democracia, o senhor foi um signatário. Para as pessoas entenderem, o Pacto pela Democracia se juntou com uma coalizão nacional chamada Unidos contra a Corrupção,
e dialogou com candidatos, como é o caso do senador, e fez um pedido para que eles se comprometessem com as 70 novas medidas contra a corrupção e com o Pacto pela Democracia. O senhor foi um dos signatários desse pacto, eleito pelo nosso Estado, signatário do pacto e da coalizão Unidos contra a Corrupção. Ou seja, o senhor se comprometeu a defender aquele conjunto de leis, né, de 70 novas medidas de combate à corrupção. Desde então, o senhor foi eleito. O que avançou nesse sentido, senador? O que o senhor tem feito, então, para além dessa defesa da diversidade, que o senhor faz muito bem, porque é um representante dessa diversidade, para além dessa defesa da diversidade, o que a sociedade capixaba e o povo brasileiro pode ver além do que o senhor tem feito na defesa da democracia e no combate à corrupção, efetivamente nesse sentido do Pacto pela Democracia e da coalizão, por favor? Bom, na verdade, nós temos que entender que o artigo 37 da Constituição Federal ele é muito claro. Desde o dia 5 de outubro de 88, ele está ali elencado os princípios que regem a administração pública. Dentre eles, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Por que eu estou partindo dessa fala e também do artigo 3º, inciso 4, também da Constituição, que diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Bom, eu vou fundamentar essa resposta em cima desses dois artigos para falar o que já foi feito, o que nós estamos avançando. Na verdade, eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde o primeiro ano do mandato, que é uma das comissões que eu reputo mais importante, porque tudo passa pela CCJ, além das sabatinas de ministros, de diplomatas, de membros do TST, enfim, do Supremo Tribunal Federal, você tem ali os projetos de lei que violam ou não a Constituição Federal e outros que são retrocessos no que diz o combate à corrupção, porque eu costumo dizer que a transparência é como um sol que vai eliminar, extirpar todo e qualquer vírus, principalmente o vírus da corrupção. Agora, é necessário que o Estado Democrático de Direito ele seja efetivamente transparente e dê publicidade a seus atos, e sendo impessoal. Por que eu estou falando isso? Porque de todos os ministérios públicos que nós temos, e com o advento da Constituição Federal, o Ministério Público exerce duas funções essenciais. Ele exerce a função de dominus litis, quer dizer, ele é titular da ação penal pública, e ele exerce a função de custos legis, fiscal da lei. Ora, tudo parte dali. Então, se você tem um Ministério Público atuante, independente, forte, se você tem um fortalecimento das instituições, isso é de extrema importância para você fortalecer aquilo que nós estamos debatendo, que é a democracia. E olha, me perdoe a quem tem adesão ao presidente da República, respeito, porque nós estamos no campo da ideia. Mas, infelizmente, esse presidente da República, ele não sabe viver numa democracia. E eu pontuo por quê? Ele já atacou a Ordem dos Advogados do Brasil, ele participa de movimentos para fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, diz que não vai cumprir decisão de determinados ministros do Supremo, reduz a participação da sociedade civil, criminaliza ONGs. Então, isso tudo enfraquece a democracia. E o Senado, nós aqui, temos tido a altivez de exercer esse sistema de freio e contrapeso, mas principalmente para mitigar os danos feitos pelo atual presidente da República e seus ministros. Eu mesmo, por exemplo, já entrei com inúmeras ações. Naquilo que eu não posso, no processo legislativo, se eu tenho um instrumento dentro do processo legislativo para exercer, para fazer aqui no Senado, eu faço. Mas, às vezes, não tem um instrumento dentro desse processo legislativo. Daí a necessidade de você acionar o Poder Judiciário através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou através de uma ação popular, ou de um mandato de segurança, e assim sucessivamente. Então, o nosso mandato tem feito inúmeras ações. Eu mesmo
pautas que violam o direito humano essencial, como direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu fui um signatário proponente de inúmeras ações, e aqui eu tenho que agradecer ao Supremo Tribunal Federal, que, como você bem falou dos julgamentos, se não fosse feito lá, não teria um julgamento justo. O Supremo Tribunal Federal, ele exerce, na minha humilde opinião, esses dias eu estava tendo uma reunião, inclusive com o ministro Luiz Barroso, que é um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, e estava se debatendo, porque eu vejo que muitos políticos criticam, falam, o Supremo está legislando. Não é isso. Nós temos que entender que o legislativo e o executivo, ele representam a maioria da população. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele exerce 3 funções que eu reputo importantíssimas. A primeira, ele é contra-majoritário. Ele tem o poder de invalidar aquelas ações dos demais poderes do executivo ou do legislativo que violem a Constituição. O segundo, que ele tem um poder também de preservar os direitos sociais que ainda não foram positivados, legitimados através da via adequada do processo legislativo. E o terceiro função que eu reputo de extrema importância no Supremo Tribunal Federal, dentro do Estado Democrático de Direito e, consequentemente, fortalecendo a democracia, é que ele exerce a função iluminista. E aqui eu dou alguns exemplos pelo mundo. Em 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos, num caso específico, ele acabou com a segregação de crianças por preconceito racial nas escolas públicas. Ele foi contrário a uma decisão majoritária feita pelo Legislativo. Ou seja, aquela Suprema Corte teve um papel iluminista. Ela teve a função de empurrar a história para o rumo certo. Depois nós tivemos também na África do Sul, quando se aboliu a pena de morte. Olha, contrário também a uma decisão de uma instituição majoritária. E nós tivemos também em Israel, a Suprema Corte de Israel, que também decidiu acabar com a tortura em todo e qualquer âmbito. E eu digo, aqui no Brasil, nós tivemos também uma função, agora tendo o local de fala, no caso da população LGBTQIA+, né, em que o Supremo Tribunal Federal também, de um momento iluminista, empurrou o Brasil, a história, para o rumo certo, quando ele aqueceu, por exemplo, com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a possibilidade de adoção, declaração de imposto de renda em conjunto, recebimento de pensão no caso de óbito, criminalização da homofobia, direito de doar sangue. Então, é necessário que a população entenda que os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas o Supremo Tribunal Federal ele tem essa função contra-majoritária. E o Senado aqui, nós temos que ter essa altivez de impedir qualquer ataque à democracia, consequentemente, combate à corrupção. Mas eu quero aqui fazer uma ressalva de um dos primeiros embates que eu tive na Comissão de Constituição e Justiça que envolveu corrupção. Eu lembro que estava sendo decidido um projeto de lei para tipificar um crime de desvio de verba pública como crime hediondo. E aí eu fiz uma emenda para alterar a pena dele, e eu fiz uma emenda para estabelecer aquele crime como crime hediondo. E aí eu fiz a sustentação. Eu falei, olha, se uma pessoa hoje no Brasil for flagrada com uma arma de uso restrito, apenas com o porte de uma arma de uso restrito, isso é crime hediondo. Agora, se você tem um político que desvia a verba da saúde, dos programas sociais, que você ofende uma universalidade de pessoas, aquele crime não é hediondo. E, infelizmente, eu fui vencido. Mas eu fui vencido num placar que eu fiquei até, vamos dizer assim... Otimista. Por quê? Porque foi um placar tipo assim, 13-8. Mas foi um placar em que eu consegui convencer alguns colegas de que, naquele contexto... Porque é muito simples você vir um político falar assim, olha, vamos combater a corrupção. Mas o que nós estamos fazendo para combater a corrupção? É isso que tem que ser dito, é isso que eu tenho feito aqui. Naquilo que depende de mim, dentro do processo legislativo, eu tenho avançado. Eu tenho feito projeto de lei para tornar crime hediondo crime praticado por político, principalmente com desvio de verba pública. Essa lei de acesso à informação, ela tem que ser fortalecida. A publicidade como um dos princípios
explícito dentro do artigo 37, tem que ganhar vida. Então, agora, infelizmente, no atual governo, nós temos visto um ataque sistemático à democracia e às instituições. E eu volto a falar, defender ditadura numa democracia é fácil. Defender democracia estando numa ditadura é missão impossível. Então, essa é uma função não só minha, é uma função de todos nós, porque ser cidadão, Rodrigo, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. Senador, o senhor vinha falando e eu encontrei vários, na verdade, paralelos, né, com o trabalho da Transparência Capixaba, né? Nesses 20 anos eu estou na Transparência Capixaba há 13 e a gente passou por vários governos, né? Nós passamos pelo governo Fernando Henrique, 2 governos Lula, 1 governo e meio da Dilma, mais meio governo Temer e agora praticamente um governo inteiro do presidente Jair Bolsonaro. Longe da gente querer fazer um ataque pessoal, né? O senhor estava falando da defesa das instituições, né? Citou o ministro Barroso, né? Que tem um livro maravilhoso, o senhor já deve ter lido, evidentemente, né? Sem data vênia, o nome do livro, em que ele faz, realmente, ele se apresenta como um iluminista, né? Um ser humano, um humanista, na verdade, um intelectual humanista, e ele pontua 2 coisas que o senhor disse muito bem, né? Uma é que há o excesso de judicialização, né, dos outros poderes, do poder legislativo, do próprio poder executivo, acaba emperrando o próprio trabalho do Supremo Tribunal Federal. Então, ele mesmo faz essa crítica ao Supremo Tribunal Federal, esse excesso de judicialização. Mas a gente entende, né, que nesse momento em que as instituições estão sob ataque, e defender a democracia é entender que temos que ter instituições fortes, como o senhor falou, né? Então eu vinha pontuando aqui, e eu tenho dito isso para as pessoas, né? Por que então esse presidente representa um risco para a democracia? Porque ele fez ataques a basicamente as 4 instituições de controle que existem, né? Que existem para controlar o Estado, para fiscalizar o Estado, para evitar a corrupção, para ampliar a nossa democracia, né, para evoluir com a nossa democracia. Foi o Ministério Público Federal, né, interferências na Polícia Federal, interferências no COAF, interferências na Receita Federal e ataques diretos e coordenados ao Supremo Tribunal Federal. Nesses 20 anos, né, de história nossa, nesses 13 anos de história minha com a transparência, em que pese a gente ter presenciado lamentáveis casos de corrupção em nosso país, esse tipo de ataque coordenado é uma grande novidade, né? Uma infeliz novidade. Então, para pontuar, assim, basicamente, esse combate à corrupção, ampliando a transparência, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que vem acontecendo em termos de legislação no nosso Congresso Nacional. A gente sabe que muita coisa passa primeiro pela Câmara Federal, né? Mas a gente entende também que o Senado, que é o poder mais equilibrado do Legislativo, né, que a gente tem 3 representantes por Estado, né, por unidade da Federação, diferente da Câmara Federal, onde os estados que são mais populosos têm mais representantes. Então, o que tem sido feito no Congresso? A gente viu recentemente, né, essas emendas secretas, emendas de relatores, né, que são 20 bilhões que a gente não sabe qual vai ser o destino, né? Na verdade, a gente acaba sabendo, né, que o destino disso vai ser para compra de votos, para um incentivo eleitoral nas bases eleitorais. Mas o que tem sido feito para ampliar a transparência, principalmente no mandato do senhor, e para que a gente tenha um entendimento, que as pessoas tenham um entendimento que defender as instituições, defender a transparência também é o combate à corrupção, né? Que a gente não pode aceitar esse tipo de interferência nas instituições de controle, que é tão escancarado nos últimos 4, 5 anos, tem sido tão escancarado, né? Então, o que tem sido feito aí no Congresso no sentido de barrar esse tipo de emendas sem destinação transparente, né? E o que o senhor tem de propostas de combate à corrupção aí? Porque o mandato do senhor não acaba o ano que vem, ao contrário de muitos dos seus colegas da Câmara, né? O senhor tem mais 4 anos de mandato, pelo menos. Então, o que o senhor tem de proposta no sentido do combate à corrupção efetivamente, né? E como é que a gente pode esperar que a população se envolva um pouquinho mais com o Congresso? Não com ataques, mas
como parceiros e aliados no combate à corrupção? Bom, na verdade, eu também aqui esqueci de falar de um outro ponto que eu acho grave ainda, defendendo a democracia, é quando o presidente, além de orquestrar esse ataque às instituições, OAB, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, ele ataca sistematicamente a imprensa. É um presidente que está atacando, e o pior, ele difunde na população um comportamento de ódio, porque, infelizmente, eu nunca vi uma parcela da população que se sente legitimada e reverbera esse comportamento preconceituoso, sexista, homofóbico, racista, misógino. Então, isso é muito grave nesse contexto. No que tange ao nosso mandato, eu sempre tenho lutado aqui, Rodrigo, para fortalecimento das instituições. Eu tenho lutado isso de forma sistemática. É claro que a gente vive, e eu vou sempre defender, vou morrer defendendo a democracia. Agora, eu tenho aprendido aqui em pouco tempo como senador que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente tem um projeto que é espetacular, que é o nosso sonho de consumo, para que seja feito para combate à corrupção, etc, etc, etc. Eu estou agora como relator de um projeto sobre devedor contumaz. Ora, nós temos aí, desde o dia 5 de outubro de 88, no artigo 153, inciso 7º da Constituição, está estabelecendo que a União tem que instituir um imposto sobre grandes fortunas. Se isso fosse feito hoje no Brasil, isso ia atingir quem? Por favor, imposto sobre grandes fortunas não é quem tem 1 milhão por ano, não. Isso pouquíssimas pessoas. Daria 0,098% da população brasileira. 0,098%. A União ia ter uma receita corrente líquida de 63,5 bilhões, os estados 86,2 bilhões e os municípios 56,38 bilhões de reais todos os anos. Aí seria necessário para você fortalecer, para você dar dignidade à população, porque não basta você estar lá no artigo 6º da Constituição, por exemplo, que são direitos sociais, direito à educação, saúde, habitação, moradia, lazer, vestuário, etc., que nós sabemos que a realidade de uma universidade federal é diferente de uma realidade de uma escola de educação básica. Eu tenho na educação básica, eu tenho esses estudos. 92% das escolas públicas básicas do Brasil não tem laboratório de ciência. 73% não tem acessibilidade, não tem biblioteca, não tem quadra poliesportiva. Então, por isso que eu defendo as políticas afirmativas. Ora, foi aprovado um projeto meu semana passada, por unanimidade, que foi o PL da enfermagem, 2564, que eu vou defender aqui, porque não adianta você chamar esses profissionais de heróis se eles estão ganhando um salário mínimo, pagando com a própria vida para defender a nossa vida. Então, eu já estou fazendo articulação junto com a Câmara Federal para que esse projeto seja aprovado lá, porque a dignidade profissional passa pela dignidade salarial. E combater a corrupção também se dá no fortalecimento do servidor público. E eu fico triste quando a população criminaliza o servidor público. Ora, eu não estou falando do servidor público que ganha 30 mil reais por mês, 25 mil reais por mês. A maioria dos servidores públicos trabalham nas prefeituras, ganham um salário mínimo. E eu digo para você, eu não fui membro, nem titular, nem suplente da CPI da Covid, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas o que eu vi ali foram crimes aviltantes, tanto crimes comuns como crimes de responsabilidade. E que se não fosse a estabilidade de um servidor do Ministério da Saúde denunciar as irregularidades de corrupção no contrato da Covaxin, esses contratos teriam sido celebrados e teriam dano ao erário público. Se não fosse a estabilidade de um delegado da Polícia Federal para denunciar o desmando do anterior ministro do Meio Ambiente, ele não teria caído. Então, a gente tem que entender que o mandato ele tem uma função principal de legislar, mas ele também tem a função de investigatória através da CPI e também de fiscalizar o Executivo, fortalecendo as instituições. Ora, nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos a Advocacia Geral da União, nós temos o Ministério Público Federal, os estaduais. O que está sendo feito, por exemplo, na efetivação dos direitos dos hipossuficientes? Hoje eu peguei os dados do PNAD, fornecidos pelo IBGE, 80 milhões de brasileiros. 80 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza, extrema pobreza.
25 milhões de desempregados subutilizados. E aí vem, eles estão sucateando a Defensoria Pública, tirando dela o poder de requisitar documentos sobre o argumento de que o advogado particular não pode. Por que o advogado público? Por uma razão muito simples, porque a Defensoria Pública é ela que olha para os pobres, para os negros, para os índios, para os quilombolas, para as pessoas em situação de rua. E se ela não tiver o poder de requisitar esse documento, ela vai ter que judicializar. Então, quando o ministro fala da judicialização, eu concordo, e eu acho, e eu estou também tentando ser o relator, porque ainda vai passar na Câmara dos Deputados, da reforma do Código de Processo Penal, que é uma outra bandeira minha. Claro, combater a corrupção, alterar o Código de Trânsito. Eu já consegui, que foi uma emenda minha, em 2 anos de mandato, eu consegui alterar o Código de Trânsito para determinar cadeia para motorista bêbado que matar ou lesionar alguém, porque antes era substituição da pena. Estou tentando emplacar o crime praticado por político de desvio de verba pública para ser considerado crime hediondo, mas eu estou lutando e o mandato está sendo assim, fundamental para o fortalecimento das instituições. Eu contratei um servidor que era da Transparência Internacional, para você ter ideia, ele era da Transparência Internacional, colega de vocês, do nosso querido Edmar Camata, eu acho do conhecimento de toda a Transparência Capixaba, porque ele me dá me faz ter esse acompanhamento e esse olhar muito mais voltado para o combate à corrupção, mas com a publicidade, com a lei de acesso à informação e com a transparência, porque eu volto a falar que apenas com a transparência é que a gente vai combater a corrupção em todas as esferas. Costumo dizer que a ocasião não faz o ladrão, revela o ladrão. Eu acho que para isso que o parlamentar tem que estar aqui sendo muito mais atuante, muito mais proativo. Eu cheguei aqui hoje, aqui em Brasília, estou voltando, tenho a minha participação nas comissões, naquilo que eu posso fazer no processo legislativo, eu faço no que der, que tenho que fazer através de provocar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Advocacia Geral da União. Isso eu tenho feito e acho que a gente tem muito a conquistar ainda durante esses próximos anos na defesa intransigente, volto a repetir, da democracia e daquilo que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós sabemos que o Estado é laico, nós sabemos da laicidade do Estado Democrático de Direito, nós temos que defender essa democracia de forma intransigente, independente de ideologia, independente de segmento, de qualquer outra natureza. Mas é necessário que a gente dê dignidade à população. A população precisa de emprego, a população precisa de oportunidade de uma escola pública de qualidade, a população precisa de uma diminuição de carga tributária. Eu falei aqui no Senado, vira e mexe, eu falo, olha, está batendo aqui agora a reforma tributária. Se nós fizermos uma reforma tributária justa e solidária, nós vamos ter uma receita corrente líquida anual para a União, Estados e Municípios que vai reduzir toda e qualquer forma de desigualdade. Infelizmente, não é isso. Mesmo antes da pandemia, esses profissionais estão sendo subjugados no Sistema Único de Saúde, nos hospitais, ganhando um salário mínimo, com excesso de carga horária. E as pessoas... o principal destinatário, Rodrigo, com todo o respeito desse projeto, não porque eu tenha sido o autor, não é diretamente eles, mas é a população, porque você tendo um profissional que trabalha com carga horária adequada e com salário minimamente digno, ele vai prestar um serviço de muito maior qualidade. É essa defesa que eu faço, intransigente, com valorização dos professores, dos policiais, que são as instituições de Estado que têm que ser permanentes, têm que ser fortalecidas, porque o principal destinatário é a população. Eu espero estar contribuindo para mitigar os danos nesse atual governo. Senador, eu sei que o senhor tem um tempo aí corrido, né? O senhor tem sessão agora à noite ainda, mas a gente recebeu aqui tanta mensagem que eu não dei conta de ler nenhuma pergunta para o senhor, né? Eu peguei algumas coisas aqui, o pessoal da enfermagem aqui, pelo visto, o senhor conquistou o coração, né, desses profissionais, eles estão agradecendo aqui, de cada 10 comentários que passam aqui, 8 ou 9 são de agradecimento, né, dos profissionais de enfermagem. Isso demonstra, né, como muitas áreas, né, a saúde, a educação, outros profissionais de segurança aqui também falando, né, para o senhor olhar para os policiais, para os professores, como a gente vê que as áreas sociais são carentes de representação, né? E passou uma pergunta aqui que eu até acho interessante, mas infelizmente a gente não vai ter tempo de colocar para o senhor, é justamente a questão
Apareceu até a Xuxa, mandou um abraço aqui para o senhor aqui, me surpreendeu o perfil oficial da Xuxa. É, então, Beijo. eu até faria essa pergunta aqui para o senhor, né, sobre essa mudança na escolha dos ministros, mas eu deixo como sugestão aí para a gente continuar esse papo num outro momento, especificamente sobre o STF, porque uma das propostas daquelas 70 medidas que a gente falou no início aqui, que o senhor é signatário, era de alterar a forma como são escolhidos os ministros do STF. A gente vê que essa escolha política, ela causa bastante constrangimento e eu acho que ela afeta frontalmente ela afronta a democracia na verdade. Então, assim, para a gente concluir, porque eu sei que o senhor tem tempo, senão eu ficava aqui mais tempo, o pessoal está pedindo mais tempo aqui, né? A conversa está boa. O senhor fala muito bem, o senhor fala de maneira muito técnica, o senhor conhece a lei, o senhor é delegado de polícia civil, o senhor foi professor de direito, foi professor da minha mãe, inclusive, que fez faculdade já na fase adulta, né? Ela manda um abraço também. Então, a formação da minha mãe já foi depois da fase adulta, a gente já era crescido quando minha mãe se formou, né? Eu já era casado quando minha mãe se formou, o senhor foi professor dela, então, o senhor tem conhecimento técnico. Nesse sentido reside a minha pergunta, né? A gente vive, como eu falei do livro do ministro Barroso, né? O Sem Data Vênia, eu repito o nome aqui, ele fala também que a gente vive uma crise de representatividade muito grande. As pessoas se afastam do poder legislativo, do poder executivo, né? Especialmente do poder judiciário, que é o mais afastado de todos, né? Reconhecidamente o mais afastado de todos. Então, as pessoas não se sentem representadas. Elas diziam isso em 2014, naquelas grandes passeatas, né? Não me representa. No entanto, o senhor foi eleito com quase 1 milhão de votos, né? 800 e alguma coisa, quase 900 mil votos, se eu não me falha a memória. 1.017.036. Desculpe, passei longe então no chute aqui. Então, o senhor representa uma grande parcela da população capixaba, sim, mesmo que as pessoas digam que não representa. Essa crise de identidade das pessoas com o parlamento, essa crise de identidade das pessoas com o poder público, né? Como é que a gente pode ajudar? Como é que os senhores se sentem responsáveis para ter essa mudança de mentalidade diante dessa crise de representatividade, de quando essas pessoas que estão aqui pedindo ajuda nos comentários, pedindo para os senhores olharem para os policiais militares, para os professores, olham para alguns parlamentares que têm verbas de gabinete, têm salários elevados, que vivem uma outra realidade muito distante da grande maioria, o senhor mesmo falou, né? Que os portadores de grande fortuna representam menos de 1% da população. Então, essas pessoas que são pobres, que estão distantes dessa realidade, de alguns privilégios, né, da nossa sociedade, não apenas de nossos representantes políticos, né, mas como é que a gente muda essa mentalidade, né, das pessoas para que elas se atraiam para a política, porque é importante ter pessoas técnicas como o senhor foi diretor do Detran, o senhor foi delegado de Polícia Civil, é professor de Direito, então tem uma bagagem técnica muito grande. Porém, a questão política também é importante, saber se articular, né? Como o senhor falou, tem excelentes projetos que o senhor não vai conseguir passar se não tiver articulação, né? E as pessoas muitas vezes não entendem que o senhor tem que votar um projeto que o senhor tem que torcer o nariz para que tenha o seu projeto aprovado, né? Então, como é que a gente faz para reduzir essa polarização, para as pessoas aquietarem o coração, se acalmarem, olharem para os nossos representantes e voltarem a se sentirem representados, como o senhor aqui pode ver depois nos comentários, centenas, se não milhares de comentários dizendo que o senhor representa eles, né, dizendo que o senhor é um bom senador para eles. Então, como é que a gente muda essa mentalidade, aproxima as pessoas novamente da política? E aí eu já peço para o senhor deixar a sua mensagem final aí para economizar no seu tempo. Bom, Rodrigo, eu agradeço imensamente essa pergunta. Você estava falando aqui, foi passando um filme na minha cabeça. Eu, durante mais de... Primeiro, eu quero mandar também um beijo para sua mãe, que costumo falar que eu tenho 2 missões na minha vida, que é ser policial e ser professor. Eu estou como senador. Então, eu acho que por isso que eu acho que eu defendo tanto. E não é da boca para fora isso não. Eu defendo que o mandato de senador não tinha que ser 8 anos, para mim tinha que ser um período menor. Mas eu sei que muita coisa aqui que eu defendo prisão em segunda instância, isso eu assinei, eu defendo o fim do foro privilegiado. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que caminhar para muita coisa. Eu quero também aqui, não poderia deixar de registrar
porque foi extremamente significativo para toda a formação das crianças brasileiras quando eu vejo a Xuxa passando aqui. Xuxa Meneghel é uma aguerrida, então ela sempre está engajada com as pautas, ela manda mensagem, e eu tenho certeza que ela vai abraçar a causa também dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiro, como vai abraçar de outros, dos policiais, dos professores. Agora, eu quero falar para você, Rodrigo, que durante mais de 50 anos eu fiquei omisso. Eu acho que... E aí eu sou cristão, amo falar isso, assim, mas eu gosto de dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Então, eu sou católico, com muito orgulho, mas independente de nomenclatura da religião. Por que eu vou falar isso? Porque eu era sistematicamente abordado pelas pessoas me pedindo para eu me candidatar a um cargo eletivo. E eu tinha uma repulsa, sabe por quê? Porque eu, como grande parte da população brasileira e da população capixaba, a gente criminaliza a política. A gente rotula de forma objetiva, em direito penal a gente chama isso de responsabilidade penal objetiva. Você colocar todo mundo no mesmo pacote, foi todo mundo que tem que ser responsabilizado. Então a gente responsabiliza os políticos como sendo eles os causadores de todas essas mazelas. Olha, hoje eu aproveito essa fala, como que a gente vai mudar isso? A fala que eu tenho e aí eu lembrei de um dos discursos mais belos feito pelo pastor americano Martin Luther King, quando ele fala, olha, o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Então, eu acho que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. A gente não pode ser um cidadão omisso. A gente não pode ser um cristão omisso. Então, em 2018, a população deu um recado muito claro, não só no Espírito Santo. Ela estava cansada com os mesmos resultados. Ela passa a entender que o preço do voto é muito alto. O preço do voto é uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, é a redução da carga tributária, é a valorização dos profissionais, do servidor público. É isso que tem o preço do voto. É instituir imposto sobre grandes fortunas, é taxar dividendos. A gente tem que fazer isso. Olha, se você tem um carro popular, você paga um IPVA. Mas um político que vem para cá para o Senado de aeronave, ele não paga o IPVA? Uma embarcação não paga o IPVA? São medidas simples, mas que a gente vai corrigir essa desigualdade. Tem muito serviço a ser feito. E eu acho isso que me motiva, diante de tanto ataque às instituições, à democracia, a gente sabe que está aqui lutando para concretizar esse sonho de uma sociedade mais justa para a terra igualitária. Então, o apelo que eu aproveitaria nesse momento Rodrigo, para as pessoas que estão passando aqui, eu agradeço imensamente, óbvio, o carinho, a manifestação, e respeito quem não gosta do mandato, mas sempre dentro do espírito republicano, ético, moral. Agora, o apelo que eu faço a você, homem, mulher, negro, índio, quilombola, população LGBTQIA+, a todos, filiem-se num partido. Não fique omisso como eu fiquei. E não, se você não quer entrar, se você não quiser concorrer a um cargo eletivo, não tem problema. Mas filie-se, sabe por quê? Porque você vai ajudar a construir um projeto para o seu município, para o seu estado, para o seu país. E isso é de extrema importância. Porque eu lembro que quando eu falei para mim, depois de mais de 50 anos, com 51 anos, eu fui eleito com 52, eu falei para minha família que eu ia me candidatar, eu fui execrado. Eu fiquei extremamente decepcionado. Porque eu lembro que eles falaram assim, você vai se misturar com esse bando de... Aí falou um adjetivo que eu não tenho coragem de replicar aqui. E eu lembro que eu falei para eles assim, a partir de hoje, vocês não têm legitimidade para reclamar do elevado número de pessoas desempregadas, de jovens que fazem uma faculdade e não têm oportunidade de emprego, dos policiais que são mal remunerados, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem que são desvalorizados, dos professores, dos bombeiros. Você não tem legitimidade para reclamar da carga tributária, do valor do gás, do valor do combustível, da carestia que nós temos na energia elétrica, de não instituir imposto sobre grandes fortunas. Porque se vocês me conhecem, sabe do meu caráter, mas acha que eu não posso estar representando a população, mas vocês chancelam aquelas pessoas que, com todo respeito, fazem da política uma profissão. Eu quero deixar claro para todos os capixabas, para todos os brasileiros, que eu tenho duas funções que eu amo.
duas profissões, que é ser policial e ser professor. Eu estou como senador e espero exercer esse mandato da forma mais transparente, de forma mais coerente, com um sonho muito grande, um sonho que é desafiador para mim, que é reduzir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. É instituir esse imposto sobre grandes fortunas, porque eu sei que através disso nós íamos resolver tantos problemas sociais. É taxar dividendos, enfim, é tanta coisa que pode ser feita que basta vontade. E outra coisa, quando você fala na representatividade, quando você fala que o Congresso Nacional representa o povo, isso está longe de ser uma realidade. O Congresso Nacional, num perfil sociológico, ele representa castas. Ele representa os médicos, ele elege um médico, ele luta pelos interesses daquela categoria, os policiais lutam pelos interesses daquela categoria, os latifundiários lutam pelos interesses daquela categoria, mas a grande massa da população brasileira, 80 milhões, em situação de pobreza e extrema pobreza, isso não tem representatividade. Os negros, índios, quilombolas. Outro dia eu falei aqui no Senado, mais uma vez estamos nós, homens, brancos, na maioria ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Podem contar comigo, eu agradeço a oportunidade, quero sempre me colocar à sua disposição, mais uma vez, parabenizar a Transparência Capixaba, espero, eu estando aí no Espírito Santo, a gente marcar um café para eu ir pessoalmente te dar um abraço carinhoso, mando um beijo para sua mãe, para toda a sua família, eu estou à disposição sempre de vocês, e quem quiser mandar um recadinho no Instagram, pode mandar, eu mesmo respondo. O mandato, acho que passou da hora de um parlamentar derrubar os muros do parlamento. Eu acho que ele tem que interagir com a população, com as pessoas em situação de rua, com os índios, com os quilombolas, com os negros, com os pobres, com as mulheres, com as pessoas com deficiência. Foi para essas pessoas que eu fui eleito e espero fazer um bom mandato. Finalizo com uma frase que eu amo de Tiago de Mello, que diz: nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar. Um beijo no seu coração. Obrigado, senador. Obrigado de coração por ter aceito esse convite. Em nome dessas centenas ou milhares de pessoas aqui, por um lado, né, em nome dessas centenas ou milhares de pessoas aqui que mandam abraços, né, e dizem que o senhor é um grande representante delas, até de pessoas da minha família, meus amigos que entraram aqui, né, eu vi muitos amigos meus aqui, familiares, né, que gostariam de dar esse abraço afetuoso no senhor, né, agradecer. Então, por um lado, eu queria representar essas pessoas que estão te agradecendo aqui, né, por essa oportunidade de nos atender, e pelo lado da instituição Transparência Capixaba, eu queria contar com o senhor na defesa intransigente da democracia, do combate à corrupção, que o senhor olhe para aqueles projetos das 70 medidas, né. Então, se por um lado o senhor vai receber um abraço afetuoso dos meus amigos, da minha família e das pessoas que assistiram a nossa live, por outro lado, o senhor também vai receber esse peso de responsabilidade de continuar com esse combate, e se o senhor pudesse se comprometer conosco mais adiante para a gente voltar a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, para voltar a falar um pouquinho mais sobre as instituições, eu ia agradecer bastante. E agradeço a sua equipe também, muito carinhosa, a Luciana, a Noeli, tá? Agradeço aí pela sua equipe competente, que me recebeu com muito carinho também, tá? E desejar ao senhor aí uma boa noite, um bom trabalho, um abraço à sua família, né? Da minha família para a sua família. Obrigado. E fique com Deus, um bom trabalho. Ô, Rodrigo, antes de finalizar, eu quero deixar claro que você já tem um contato da Noeli, da Luciana, pede para ela passar o contato do Guilherme, que ele era da Transparência Internacional, e que ele, qualquer projeto, qualquer sugestão da Transparência Capixaba no combate à corrupção e para dar publicidade e transparência àqueles princípios específicos no artigo 37 da Constituição Federal, pode contar comigo, não tenha dúvida disso. Das 70 medidas, enfim, do número de medidas que for necessário para a gente reduzir essa desigualdade e ter um Estado muito mais que vai lutar e combater a corrupção. Então, peça a Noeli, por gentileza, ou a Luciana, ela vai passar o contato do Guilherme e eu vou colocar toda a minha equipe à disposição e vocês fiquem à vontade comigo, a Transparência Capixaba, e mais uma vez, mando um beijo carinhoso a todas as pessoas que passaram por aqui, elogiando, e eu quero falar que eu não estou fazendo absolutamente nada mais que minha obrigação. Sempre que as pessoas me elogiavam quando eu era delegado, eu falava assim, eu me sentia constrangido. E eu falava assim, meu Deus, mas por que as pessoas, diante de uma morte, do trânsito, estão lá me agradecendo? Porque eu aprendi no banco da faculdade que um dos princípios que rege a administração pública é a eficiência.
mas a gente também tem que ser humanizador, tem que ter empatia, é se colocar na dor do outro. Então, quando eu falo dos profissionais da enfermagem, não é papo de político, porque quer ficar bem, não. É porque são pessoas que estão ali se dedicando, pagando com a própria vida. Então, eu acho que se eu não tiver empatia de olhar para uma categoria, como eu olho para os policiais que pagam com suas vidas, para os professores, para esses técnicos de enfermagem, enfermeiro, esse que é o objetivo da vida. Porque status, cargo, salário, tudo isso é efêmero. A pandemia está aí, eu estou aqui, eu não sei se eu vou chegar no Espírito Santo, mas qual vai ser a digital que eu vou deixar para construir um Espírito Santo melhor e um país melhor? O que eu fiz enquanto um cidadão, um ser humano e um senador da República? Esse é o meu a minha consciência com Deus e com toda a população do Espírito Santo e do país, é que eu quero exercitar esse mandato da melhor forma possível. Muito obrigado, me coloco à disposição, tanto aqui com você, com as pessoas que elogiaram, e quem não está satisfeito com o meu mandato, por favor, eu respeito, como vocês devem me respeitar também. E a Transparência Capixaba, mais uma vez, o meu compromisso na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, e principalmente no combate à corrupção. Obrigado, senador. Boa noite. Obrigado a todos que participaram e até uma próxima.